Deus colocou no meu coração de contar uma história bem breve. Eu quero ler o texto, e é o capítulo 5 de 2 Reis. Não fique impressionado, porque eu vou ler todo o texto. Isso não quer dizer que eu vou ficar aqui parando ponto por ponto. Não, eu quero ler o texto, e depois de ler o texto eu quero simplesmente destacar alguns pontos importantes dessa história. Não é uma pregação, eu quero contar de novo essa história, chamando atenção para alguns aspectos essenciais daquilo que eu entendo ser a palavra de Deus para o nosso coração, para todos nós aqui hoje, tá bom? É o seguinte, quinto capítulo, capítulo número 5 da segunda carta, do segundo livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante dos exércitos dos reis da Síria, era muito respeitado e honrado pelo rei, pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Diz a tradição que essa jovem, que nós não vamos saber o nome dela aqui, porque pode ser qualquer jovem, homem ou mulher nesse lugar. Quando ela foi levada prisioneira para a Síria, ela devia ter mais ou menos entre 12 e 14 anos. E ela foi levada prisioneira, e lá na Síria ela foi trabalhar para a mulher de Naamã. Um dia ela disse para sua senhora, a mulher de Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levava ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que você o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes desesperado e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para me desentender, para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que é que você rasgou suas vestes? Envie o homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão a sua pele, e ela será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que os rios de todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, o senhor é profeta. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa mais difícil do que se lavar e ser purificado, será que o senhor não faria? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a comitiva voltaram à casa do homem de Deus
e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Mas o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará nenhum tipo de holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Então Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o aproximar, desceu da carruagem para encontrar-lhe e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor me enviou para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos nas suas sacolas, com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou-se e se apresentou ao seu senhor Eliseu. Então perguntou: onde você estava, Geazi? E ele respondeu: teu servo foi a um lugar algum. Mas Eliseu lhes disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem de Deus desceu daquela carruagem para se encontrar com você? Esse não era o momento de aceitar nem prata, nem roupa, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Irmãos, eu queria compartilhar, porque esse aqui é um encontro de mocidade, mas para mim testemunhar o que eu tenho para testemunhar, eu quero desenhar uma cena pedagógica. Por isso que não é uma pregação. Eu quero contar uma história. E contar uma história em cima dessa cena. Talvez você olhe para a palavra de Deus e pense que a palavra de Deus é para produzir entendimento. E não é. A palavra de Deus é para orientar o conhecimento. A palavra de Deus não é para produzir conclusões, mas para garantir que você conheça e continue conhecendo. A palavra de Deus não é para a gente formar doutrinas. A palavra de Deus é para que a gente não seja guiado por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus não é para qualificar uma pessoa, mas é para formar a pessoa. A palavra de Deus não é para garantir que você tenha poder. A palavra de Deus é para garantir que você tenha autoridade, onde o poder não resolve. Por isso a palavra de Deus é para garantir que todo filho de Deus seja um quem, onde Deus o colocou, para que qualquer que ele fizer, revelará o reino de Deus. A palavra de Deus não é para definir um que bem feito, a palavra de Deus é para garantir um quem bem formado. A palavra de Deus não é para garantir o seu futuro, a palavra de Deus é para que você possa materializar o seu eterno. Eu vou repetir. A palavra de Deus não é para garantir o seu futuro. A palavra de Deus é para que você seja a própria materialização do seu eterno. Quem colocou o que Deus disse
como garantia de futuro, foi o capeta. Quem transformou o que Deus disse numa forma de fazer as coisas foi o diabo. Porque foi o diabo que disse: no dia em que você fizer, então você será. A palavra de Deus não é para garantir um certo bem feito, para garantir o futuro de quem quer se tornar quem ainda não é, para ter o que ainda não tem. A palavra de Deus é para revelar tudo o que Deus já disse a seu respeito. E o que Deus já depositou na sua vida para garantir que você, sendo filho dele, formado desde a eternidade, nunca lhe falte os recursos para você se tornar a pessoa que você foi feito para ser e transformar as realidades que ele vai colocar diante de você. Por isso que a palavra de Deus não é para garantir suas expectativas, mas é para orientar sua perspectiva. Amém? A palavra de Deus não é para dizer que tipo de serviço você tem que fazer para ser aceito. Mas a palavra de Deus é para que você nunca se torne um escravo, querendo ser reconhecido pelo que você fez, mas um filho orientado em tudo aquilo que você vai fazer. Por isso que só existem dois tipos de pensamento no mundo: aquele que pensa como um escravo e aquele que pensa como um filho. Existem infinitas formas de pensar, mas só existem dois tipos de pensamento: o escravo e o filho. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos mais espírito de escravidão, pensando que o nosso futuro será garantido a partir daquilo que a gente faz, para que a gente possa se tornar quem ainda não é, tendo aquilo que a gente ainda não tem. Mas a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo, é para você ter certeza que você foi ungido desde a eternidade como filho de Deus, para apresentar o reino de Deus onde você chegar. De modo que todo aquele que tem no seu coração o testemunho do Espírito Santo, onde ele chegar, ele pode dizer: é chegado a vocês o reino de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que todos nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não somos representantes de um império que prevalece pelo poder que tem de realizar o que realiza. Naquela época, o maior império da terra era o Império Sírio. E o maior representante desse império era Naamã. Então tudo aquilo que o poder podia alcançar e tudo aquilo que o poder podia realizar estava representado pelo rei da Síria e por Naamã. Naamã então era o homem mais poderoso na terra depois do rei, porque é ele que ia conquistando. E deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes você acha que um homem como Naamã, ele estava trabalhando para o diabo, e não estava. Você leu aí no texto quem foi que deu poder a Naamã para ele conquistar todos os lugares da terra? Quem deu poder para ele? O que está escrito aí? O Senhor. Sabe de onde vem o poder do diabo? Do Senhor. Sabe de onde vinha o poder do rei da Síria? Do Senhor. Sabe de onde vinha o poder de Naamã? Do Senhor. Então cuidado, você está achando aí que o poder vem de algum outro lugar. Não, todo o poder emana do Senhor. Então o segredo não é o poder que eu tenho, nem quanto poder eu tenho. O segredo é se eu estou usando esse poder para revelar e manifestar o conhecimento de Deus. Então não é suficiente uma pessoa representar o poder de Deus, se ele não é a expressão da vontade de Deus. Então, para manifestar o poder de Deus, não precisava de alguém mais do que Naamã. Mas para revelar a vontade de Deus, foi preciso levantar uma menina sem nome, de 14 anos de idade. Alguém que não pensava como escravo, mas pensava como filha. Amém? É isso que o texto está dizendo. Essa menina foi levada cativa. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração.
Sabe como é que começa um processo de escravatura? Sabe como é que os impérios escravizam as nações? Sabe como é que desde o tempo de Babel, presta atenção no que eu vou te falar aqui, jovens brasileiros, desde os tempos de Babel, da Síria, da Pérsia, do Egito, da Babilônia, do Império Romano e do Império Britânico, independente da sua confissão religiosa, é tudo império. O Império Sírio, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Romano. Quando os poderes dos homens se voltam para si mesmos, para realizar a sua própria vontade, nós deixamos de pensar como reino e passamos a agir como império. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos transportou, todos nós, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O propósito de Deus nunca foi ser reconhecido no seu poder. O propósito de Deus como Pai sempre foi ser conhecido no seu amor. Então não interessa quanto do poder de Deus eu já entendi, se eu não conheço o seu amor. Por isso qualquer passarinho descerebrado, qualquer erva daninha, qualquer lírio, qualquer homem poderoso pode revelar o quê? O poder de Deus, para manifestar o poder de Deus e para Deus ser reconhecido no seu poder. Não precisava de nós. Um passarinho, um pardal teria feito isso. Os céus proclamam, a natureza proclama. Mas para conhecer o seu amor, só um filho pode revelar. Porque quem vê o filho, vê o Pai que o enviou. E o mundo não foi criado por um pai querendo ser reconhecido como Deus. O mundo foi criado por um pai que usou o seu poder de Deus para ser conhecido como pai. E por isso, quando o diabo quer nos escravizar, ele simplesmente faz com que um filho comece a pensar como o quê? Como escravo. E ele, como escravo, passa a ser representante de um império e não representante do reino. Não interessa quantos impérios haverão na face da terra. Não interessa qual é a fé que um império proclama. Se ele usa o seu poder e a sua fé para escravizar as pessoas. Todos os impérios cabem dentro do reino de Deus. Mas o que prevalece sobre todos eles é a vontade do Pai. E Deus só precisa de um filho para derrubar o poder de qualquer império. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não interessa se o império é pagão ou evangélico. Eu vou te falar uma coisa aqui que talvez vai te chocar. Mas quando a gente usa os poderes para garantir nosso próprio estado de vida, quando a gente pega tudo aquilo que Deus nos deu para abençoar as pessoas e começa a usar em nosso próprio benefício, isso deixa de ser reino e passa a ser o quê? Império. Síria, Pérsia, Babilônia, Egito, Roma. Agora você vai ficar chocado. Sabe quem patrocinava o mercado escravo que quase acabou com a África? Sabe quem comercializou mais de 500 mil escravos
durante mais de quase 400 anos no Brasil. Sabe quem controlava o mercado escravo no mundo a partir de 1500? Você já parou para pensar que a escravatura coincide com a reforma protestante? Nós já paramos para pensar que a escravatura coincide com a reforma protestante? E que quem organizava o mercado escravo era Inglaterra, Alemanha, Holanda, França, e que os países católicos só faziam o frete. Mas quem controlava o mercado, a bolsa de escravos, não estava em Portugal, nem na Espanha, estava na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda. Porque não interessava se na religião eles eram inimigos. Interessava que agora eles estavam buscando prosperidade, eles precisavam de alguém para trabalhar para eles, enquanto eles iam enriquecer à custa da sua fé, porque eles começaram a usar a sua fé para ficar rico e não para transformar a vida das pessoas. Durante quase 400 anos, católicos e protestantes foram sócios em trazer escravos para o Brasil. Eles se matavam na Europa, mas aqui eles eram sócios. Sócios de gente. Está entendendo isso ou não, amado? Eu vou te falar como é que funciona um processo escravo. Você começa a escravizar um povo, você primeiro sequestra os selvagens. Você pega aqueles que estão soltos lá e que, se não for escravizado, vai morrer mesmo. Então ninguém vai importar com eles. Você pega lá uns perdidos, ninguém vai dar falta deles. Eles não são de ninguém, não tem família, não tem nome. E eles preferem viver escravo do que morrer. A primeira leva. A segunda leva dos escravos são os eiros. Aqueles que têm alguma profissão, alguma capacidade, ou que vão servir para alguma coisa. Prestador de serviço. Na ilusão de que, se eles forem escravos, eles vão melhorar de vida. Mas a terceira leva dos escravos são os próprios filhos, que os pais começam a ver vantagem em vendê-los, porque vendendo todo mundo vai faturar. Deixa eu falar uma coisa. 75% dos jovens hoje no Brasil querem morar fora. 75% de todos os jovens que estão aqui no Comep querem morar fora. Para quê? Para ter vez sem ter voz. Querem ter vez de comer bem, morar bem, ganhar bem, ter um bom relógio, uma boa roupa, um bom carro, uma boa casa, um salário que compensa, e ainda vão ficar seduzindo os que ficaram aqui. Perde tempo aí não, rapaz, vem para cá. Aqui eu trabalho tanto, ganho tanto. Olha o relógio que eu comprei depois que vim para cá, a roupa que eu estou usando, a casa que eu estou morando, olha o carro que eu estou dirigindo. Agora pergunta se ele tem voz lá. Sabe o que ele é lá? Um escravo de luva branca. Todo mundo precisa dele, mas ninguém escuta o que ele tem para falar. Sabe por quê? Porque ele foi castrado na sua voz. Porque é isso que todo império faz, a castração dos escravos, para que eles não se ocupem com ideias, só se ocupem do serviço. Quando você tem um animal na fazenda, que ele é muito bom, e todo animal que é muito bom, reprodutor, ele é problemático, ele é transtornado. Todo animal que é muito bom reprodutor, ele fica ocupado com outras coisas, que não é só o serviço. E sabe uma das coisas que um animal bom de reprodução fica preocupado e ninguém consegue dominar ele? Porque ele está ocupado em reproduzir, em gerar mais filhos. Mas sabe que é o primeiro sinal de alguém que foi escravizado na mente? Ele não quer mais ter filho. E o Brasil já faz algumas décadas que é uma das maiores velocidades do mundo em queda na taxa de natalidade.
Você sabia que a partir de 2035 o Brasil vai começar a decrescer a população? Porque nossos jovens não querem ter mais filhos. E 75% deles querem morar fora, para ganhar bem. Então eles abriram mão de ter voz, para ter vez. Ainda que isso custe a esterilidade deles. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E assim como nos outros processos de escravatura, sabe como é que começou a escravatura no Brasil? Como é que ela foi retomada depois de quase 400 anos? Você sabe como é que a escravatura no Brasil está sendo retomada depois de quase 400 anos de escravidão? Primeiro você leva os selvagens. Primeiro você leva aqueles que não têm. Sabe o que está fazendo aqui no mundo? E de qualquer forma, eles atravessam um rio, atravessam um buraco igual a tatu. Os primeiros imigrantes do Brasil eles estavam dispostos a atravessar nado, porque aqui não ia dar nada não. Nada por nada é nada lá, e tem chance de ser alguma coisa. Mas a segunda leva, sabe quem foi? Os eiros, os pedreiros, marceneiros, cozinheiros, tesoureiros, carpinteiros, cabeleireiros, os engenheiros, os quitandeiros. E sabe o que eles pensavam? Nós vamos chegar lá, aqui eu sou servente de pedreiro, lá eu vou ser chefe de pedreiro. Ou talvez até engenheiro. Vou me dar bem. Mas sabe qual é a última leva agora de escravos que está sendo levado pelo Brasil? Aqueles que os próprios pais estão vendendo para morar lá, na certeza de que eles vão ser melhor remunerados. Você sabe do que eu estou falando ou não? Alguém aqui sabe do que eu estou falando ou não? Eu vou te dizer alguma coisa. Essa menina tinha 14 anos. Foi levada cativa. Mas ela entendeu que na vida de uma filha de Deus, o que vale não é o que todo mundo entendeu. O que vale é o que cada um de nós conhece. Porque entender por entender, todo mundo tinha entendido alguma coisa. E todo mundo que entendeu alguma coisa lá, se agarrou naquilo que entendeu. Agora aquela menina que conhecia alguma coisa além do que todo mundo entendeu, vai libertar todo mundo do seu entendimento, a partir do seu conhecimento. Muitos jovens brasileiros hoje estão tomando decisão em cima daquilo que entenderam. E baseado no que eles entenderam de como é que as coisas funcionam, eles estão ganhando vez. Em qualquer lugar do mundo que é um jovem brasileiro para trabalhar. Porque é o que todo mundo entendeu. Mas não é o que todo mundo entendeu. Porque como que você vai ver, o rei da Síria entendeu errado. O Naamã entendeu errado. O rei de Israel entendeu errado. Todo mundo entendeu. E entendeu a partir de quem? Naamã estava prosperando com o poder de quem? Quem estava dando poder para ele? O Senhor. Quem estava dando poder para o rei da Síria? O Senhor. Quem era o Deus do rei de Israel? O Senhor. Então cada um entendeu o Senhor de uma maneira, mas só aquela menina conhecia o Senhor. Porque quem quer entender para si. Quem conhece, quer conhecer para os outros. Quem entende, quer concluir alguma coisa que resolve o seu próprio problema. Mas quem conhece, entendeu que é um instrumento de Deus para transformar a vida dos outros e não para resolver a sua. Por isso que quem vai transformar essa história é uma menina de 14 anos. Que preferiu arriscar não ter vez para continuar tendo voz. Porque o mundo não estava precisando de alguém com poder para resolver. O mundo inteiro estava precisando de alguém para orientar. Porque o mundo não está precisando de ajuda. O mundo está precisando de quê? Orientação. Então o mundo não está precisando de quem quer ter vez, mas o mundo está precisando de quem sabe que tem voz.
O Espírito Santo não vem para ajudar ninguém. Eu vou te falar quem é que aparece para ajudar. Quem o Espírito Santo está orientando. O Espírito Santo não é para ajudar, o Espírito Santo é para orientar. Por isso que a palavra de Deus diz: todo aquele que é nascido do Espírito não é ajudado pelo Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito é orientado pelo Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o capeta? E o Espírito Santo apareceu para ajudar? Não, estou chocado. Quem levou Jesus para o deserto? Me responde, irmão, você não sabe não? Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Fala mais alto, amado. O Espírito Santo, para formar um homem completo, que não duvida de quem ele é, mesmo no deserto. E sabe que está aqui para cumprir um propósito, e não para ter seus problemas resolvidos. E quem apareceu para ajudar, irmão? Quem apareceu para ajudar o Filho de Deus no deserto? O capeta. Então cuidado quando você está pedindo ajuda. Porque quem está pedindo ajuda está querendo ter vez. E quem está pedindo orientação é porque quer ter voz. Quem está pedindo ajuda vai terminar escravo porque está com crise de identidade. E quem está pedindo orientação vai continuar tendo voz para ser a orientação de todo mundo que está querendo ajuda. Porque o capeta vai aparecer para você para falar: sabe o quê? Por que você não usa o poder que você tem para comer a comida que você precisa? Por que você não usa a arte, a criatividade que você tem para alcançar aquilo que te interessa? E por que você não usa o seu tempo de oração, de em vez de pedir orientação, você pedir proteção? Por que você não faz oração para ser protegido? Por que você não inventa um negócio para alcançar seus interesses? E por que você não se esforça para garantir o que comer? Em vez de cumprir o seu propósito. Por isso, cuidado, porque o diabo vai aparecer para que você resolva a sua necessidade, alcance seus interesses e defenda o seu direito, em vez de cumprir o seu propósito. Aquela menina não estava interessada nem em ter sua necessidade resolvida, seu interesse contemplado e nem seu direito garantido. Tudo foi tirado dela, mas ela não se desviou do seu propósito, ser voz. Foi voz para o Naamã, porque conhecia. Falou: se o meu Senhor conhecesse quem eu conheço. E ele foi lá, do jeito que ele entendeu. Chegou lá, quem ficou apavorado, mano? Olha que o Naamã chegou, quem ficou apavorado? O rei de Israel. Por quê? O rei de Israel ficou apavorado por causa daquilo que ele entendia. Falou: já sei, aquele rei da Síria quer acabar comigo, ele fica arrumando um jeito de arrumar um pretexto para me brigar. Agora ele acha que ele vai mandar o cara mais doente dele, que não é problema meu, para vir ver um culto, participar de uma sessão de cura. Rasgou a roupa. Pensa, se Deus mandar o cara mais poderoso para um culto hoje. Pensa, se parecer o cara mais poderoso, precisando de um milagre. Muita gente vai ficar apavorada, falar: agora que eu lasquei. Véio. Porque se eu não fizer um milagre que esse cara está precisando, é tudo que ele precisa para acabar comigo. Sendo que não era de milagre que ele estava precisando, ele continuava precisando de quê? Orientação. Porque agora até o rei de Israel, que deveria orientar ele, está desorientado. Desorientado por conta do que ele entendeu. E aí, amados, nós não vamos conseguir trazer orientação para a humanidade se nós não desapontarmos os poderosos nas suas expectativas. Porque não é uma questão de poder, é uma questão de autoridade. Então Naamã precisava ser frustrado. Por isso que quando Eliseu chamou ele,
conhecendo o coração do Naamã, falou assim: você veio aqui para ser curado? É o seguinte, vou te mandar meu funcionário. É o seguinte, você vai lá e toma 7 banhos lá, está tudo certo. O Naamã ficou louco da cabeça. Como? Está vendo como é que a cabeça do povo está cheia do quê? De entendimento. Não adianta você representar o maior poder do mundo se você não é capaz de libertar as pessoas naquilo que elas entenderam. Amém, irmãos? Naamã foi lá, saiu limpo igual uma criança. Irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, que eu quero concluir. Aquela menina tinha 14 anos de idade. Foi levada para lavar chão, lavar prato, lavar banheiro. Ela tinha 2 opções. Ou ela lamentava, ia para uma reunião de oração, falava: Deus, o que está de errado comigo? Esses encapetados tudo, estão me escravizando. Manda fogo, acaba com eles, Deus. Me dá o que eu mereço, é tudo endemoniado. Foi isso, amado? Quem que aquela menina está tentando salvar? Aquela menina era para dar uma dica para o Naamã ficar sarado? Não, meu irmão. Aquela menina era para chegar para a mulher dele e falar assim: só sabe por que seu marido está leproso? E é isso que tem muito crente que faz hoje. O crente chega para o povo hoje, porque acha que é uma questão de poder, e fala assim: sabe por que seu marido está leproso? Porque ele pegou uma filha de Deus para escrava. Manda ele me soltar que ele é sarado no dia seguinte. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Nós estamos invocados com poder, e com isso nós estamos perdendo o quê? Autoridade. Ela não foi lá reclamar, não foi condenar Naamã para o inferno, morra. Não, mano. E nem foi fazer um jeito seguinte: bom, esse cara está leproso, eu vou ficar trabalhando bem aqui, ele vai morrer mesmo de qualquer jeito. O dia que ele morrer, quem sabe eu não me torno gerente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar bem para o Naamã, vou lavar bem os pratos dele, as xícaras, os banheiros, vou montar uma empresa de limpeza trabalhando para o Naamã, todo mundo vai querer me contratar. E aí eu vou começar a dar cartãozinho falando assim: faxineira do Naamã. Se o Naamã contrata eu, imagino o resto da Pérsia. Rebentei. Vai ter para ninguém. Para quem que você trabalha? Naamã Incorporadora. Quem que você limpa a casa, menina? Eu? Você nunca ouviu falar? Naamã Enterprise. Aí ela ia usar cartãozinho de visita com a foto do Naamã. O que está acontecendo com os nossos filhos? Isso está acontecendo com os nossos filhos. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Não foi isso que ela planejou. Ela não planejou tirar proveito daquela situação. Ela não aproveitou. Sabe por quê, amado? Ela sabia que ela não estava lá para lavar prato, nem chão, nem carro, nem prédio. Sabe quem que ela estava lá para lavar? Naamã. Sabe por quê? Porque por mais poderoso que aquele homem fosse, por mais medo que ele colocasse nas pessoas, sabe por quê que aquela menina se encheu de compaixão e foi falar com a mulher dele? Porque ela sabia o que era um homem mais poderoso, voltar da guerra, todo mundo morrer de medo dele e ele não poder beijar um filho. Ele não poder abraçar sua mulher. É isso que um leproso era. Um homem poderoso, temido, solitário. Ela foi lá devolvê-lo para a família. Pela primeira vez, Naamã ia dormir com a mulher dele. Pela primeira vez, depois de uma luta, Naamã ia poder abraçar um filho. Pegar na mão de um amigo. É isso, amados.
As pessoas não estão precisando de mais poder. Estão precisando voltar a poder abraçar a mulher, beijar os filhos, pegar na mão de um amigo. Porque elas estão tendo todo o poder para fazer tudo. Mas estão terminando o quê, meus irmãos? Sozinhas. Então, um filho de Deus, para reconciliá-las com a família, com os amigos, com os irmãos e com o seu propósito. Agora Naamã vai voltar. Você imagina a gratidão do Naamã? Você acha que Naamã, depois daquele banho, ele falou: agora que eu vou arrebentar, agora vocês me aguentam, mano. Agora que eu não estou leproso, me aguarde. Você acha que era a primeira coisa que o Naamã queria fazer? Agora que ele conhecia Deus, agora que ele foi limpo, o que você acha que Naamã está doido para fazer agora, amados? Voltar para casa e beijar um filho. Abraçar um amigo. Dormir com a esposa. Só porque ele ouviu a voz de alguém que conhecia. E não porque ele teve que suportar a vez de alguém que entendia. E aí quem entende está pedindo vez. Quem conhece está garantindo voz. E Deus não está aqui para que você tenha vez. Deus está aqui para garantir que você tenha voz. E aonde você chegar, não interessa qual é o império, você representa o reino. E você não está lá. Você não está lá para resolver o problema de todo mundo. Você está lá para orientar a vida de todo mundo. Glória a Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, jovens, quem aqui tem entre 12 e 30 anos? Fica de pé. Quem aqui tem entre 12 e 30 anos? Eu não vou pedir você para você levantar a mão, para você não ficar constrangido. Eu não vou pedir você para levantar a mão, para você não ficar constrangido. Mas eu vou pedir para você pensar profundamente no que você escutou aqui hoje à noite. E você considerar se você não era um desses que estava pensando em ir embora para se dar bem. Achando que a sua vida seria melhor em outro lugar. Ainda que você tivesse que viver lá o tempo todo, como quem tem vez, mas nunca vai ter voz. Agora você sabe que você não tem que procurar vez. E que às vezes, por uma circunstância da vida, você pode até achar que você foi impedido de realizar um sonho. Talvez aquela menina pensou um dia em fazer medicina, engenharia, arquitetura, design, enfermagem, sei lá. Quantos sonhos ela podia ter com 14 anos de idade? E agora ela foi privada de todos eles. Foi sequestrada. Ela não ia poder fazer a faculdade. Não ia poder ter o trabalho que ela sonhou. Mas ela não desistiu de continuar tendo voz. E ela foi a pessoa que libertou a pessoa mais poderosa do império mais poderoso daquela época, porque ela comunicou com segurança e disposição aquilo que ela conhecia. Amém? Então fala com Deus aí agora. Deus, eu não sou um escravo querendo vez. Eu sou um filho a quem o Senhor deu voz. E os impérios desse mundo não vão prevalecer contra a minha vida, porque eu represento o reino. E aonde eu chegar, chegou comigo o reino. E aquilo que o Senhor colocar no meu coração vai orientar a vida das pessoas para que elas possam te conhecer como eu te conheço. Ainda que no primeiro momento elas fiquem desapontadas, perplexas, frustradas, achando que aquilo que eu falei pode ser a coisa mais absurda, mas o teu Espírito está sobre mim,
como filho, e testifica comigo que eu sou teu filho, para que a palavra que sair da minha boca possa orientar a vida das pessoas. Amém? Recebe isso aí agora. Recebe agora a mesma unção que estava sobre aquela jovem, em nome de Jesus. E aonde você chegar, chegou com você o reino do seu Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe. Obrigado.